Vamos para a palavra. Ordem e firmeza. Para aqueles que gostam de fazer seu esboço, esse é o título da palavra, da mensagem. Ordem e firmeza. A marca do crente. E vamos tomar como leitura a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Porque quero que saibas quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então, o título da mensagem sai daqui. Ele completa: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Lendo a carta de Paulo aos Colossenses, me senti na obrigação de deter-me nela uma vez mais e observar a expressão que o apóstolo usa. Primeiro, dando à igreja uma explicação que o seu desejo de poder ir, porém, não foi possível. Reconhecer que muitos irmãos daquela zona não viram o seu rosto. E logo ele também admite uma santa preocupação de manter-se orando por eles, acompanhando-os, não estando presente no corpo, porém presente no espírito. Quer dizer, aquele amor paterno, aquele amor apostólico de acompanhar a igreja em oração. Também ele reconhece a igreja, os obreiros, como pessoas que têm ordem e também têm firmeza na sua fé. Detenho-me, pois, nessa expressão ordem e firmeza. E procurei ter um pouco mais de definição do que é ordem. E encontrei que a ordem está associada com a lei da disposição. E é a sequência de eventos. Cada vez que se ativa um projeto, um plano, um programa, a ordem, ela imediatamente também aparece. Porque é ela a que vai permitir que o que foi começado possa terminar com os resultados esperados. Em segundo lugar, a ordem é um estado ou condição no qual tudo está no lugar correto e funcionando adequadamente. Então aqui nós podemos lembrar quando o Gênesis disse que no princípio criou Deus os céus e a terra. E logo diz que a terra de repente aparece vazia, desordenada e em escuridão. E aquele que criou a terra não criou ela assim, mas vendo o transtorno que ela sofreu, e aqui não seria discutir quem foi o que a levou à desordem, só quero fixar de que aquele que criou, pensando em ter um resultado excelente, volta a intervir e ordena.
enche o que está vazio e dissipa as trevas, trazendo luz para tudo. Então, o princípio da ordem está em Deus. Eu disse que está em Deus. E tudo que se faz com ordem é possível ver funcionar adequadamente. Em terceiro lugar, a ordem se vincula com todos os elementos que conformam nossas estruturas da vida social. Então, quando chego nesse ponto, vejo 4 aspectos da vida social: a família, a educação, o trabalho e as finanças. E com a liberdade que os irmãos pastores e esposas que estão aqui me dão, permita-me profundizar um pouquinho no tema da família. Hoje nós estamos sendo desafiados por tudo o que acontece na sociedade geral. E somos desafiados na mudança do comportamento da família. E eu diria que a única forma de vencer essas grandes provas que nós estamos sofrendo é mantendo a ordem. E a ordem tem que ser mantida em relação do casal, primeiro. E logo, e assim aos filhos, e a todos os demais membros que vá sendo parte, vá formando parte da família que está sendo constituída. No momento que se perde a ordem no casal, a confusão entra. E o fim é divórcio. Ou se não, viver uma vida sem razão de alegria, de satisfação na vida plena do casal. Sendo que quando 2 pessoas se juntam para viver juntos e formar uma família, vem de costumes diferentes, hábitos diferentes, até cultura ou subculturas diferentes. E às vezes se pensa que por 2, 3 anos de noivado é suficiente para entender um ao outro e marcar daí para frente que tudo vai ser assim. Eu cumpri 53 anos de casado. E de vez em quando eu digo para minha esposa: o que é isso? Porque ela tem reações, ela tem respostas, ela tem certas atitudes que eu não conheço, ainda não conheço, depois de 53 anos. Igualmente ela comigo se assombra com algumas coisas. Quer dizer que, se não há ordem, é impossível conviver, compartilhar e construir. Começando na vida de casal. Logo, na orientação da criação dos filhos. E aí, eu sei que todos os que estão aqui vivem isso e sabem como devem e como a ordem ajuda na manifestação de ter uma família bem construída. Agora, quando falamos da família, vem a educação. Seria o segundo aspecto aqui. A educação, ela sempre foi vista como uma necessidade, não é uma opção. É uma necessidade. Porém, a nossa geração, falando da minha, a educação não foi fácil alcançá-la. Começa em casa e logo se transfere à escola, colégios e universidade. E muitos não tivemos o acesso. Alguns nem sequer na primária completa. E outros impossível a terminar um segundo grau. E muito menos pensar numa universidade. Porém, nós descobrimos que em casa nos ensinaram, pouco ou muito, a que encontrasse a nossa vocação. Fôssemos despertados nela e atuasse de maneira consequente com a vocação. Então, a escola, o colégio e a universidade está dentro de cada pessoa. E aí o nome para isso é autodidata. Quando as pessoas
pode recorrer a esse recurso que tem, dado por Deus, para empreender, criar, fazer, mesmo sem um crédito de uma organização educativa. Junto com isso, a compreensão da sociedade geral, entre ele, o governo apoiando através do plano de trabalho, conseguimos trabalhar, ser empregado de fábrica, escritórios, em muitos lugares, sem precisar um título. E ali se desenvolveu o talento, as habilidades que cada um tinha. Pois isso está acabando. Hoje, essa brecha que era tão grande assim, vai fechando. Aonde nós temos empresas na Colômbia voltadas a criar recursos para as missões, e temos mais de 600 pessoas que trabalham em diferentes entes que foram criados, desde colégio, cooperativa, um plano social chamado Centro Missioneiro Vida, que dirige uma rede de restaurante, enfim. Estamos proibidos de contratar pessoas sem títulos. No restaurante, para poder cortar tomate, alface, fazer uma salada, a pessoa precisa ter um certificado de manipulação de alimento. Isso é na Colômbia. Eu creio que no Brasil também estão vivendo algo parecido. E se não, chega pronto, chega logo. Então, a alerta é essa. Família, pastores, nós no altar. Não podemos ignorar essa realidade. Então, há que voltar imediatamente para dizer, na casa, na família, nos templos, que a educação hoje não é uma opção, é uma obrigação. E que esta obrigação na educação, com ordem, que descobramos que o talento, as habilidades que estão nas pessoas, começando pelos nossos, seja dirigida, compatível com aquilo que a pessoa queira alcançar. E a universidade ela vai certificar que esse talento, que esta vocação está acreditada para. Com isso, o que acontece é que nós vamos caminhando a passos ligeiros, onde a estabilidade laboral ou de trabalho vai diminuindo, e as pessoas não vão pensar daqui para frente que eu vou trabalhar 30 anos numa fábrica. Isso já está se acabando. O que vem agora é ser simplesmente possível para encontrar um contrato que pode durar 3 meses, 1 ano ou poucos, ou simplesmente um contrato para exercer ou terminar uma tarefa que seja contratada. E terminou. Quer dizer que ninguém vai estar trabalhando com a esperança de ser um empregado e ter aí a jubilação depois de 25 ou 30 anos. Isso se acabou. A pessoa vai ter que ser hábil para trabalhar em 2, 3 ou mais empregos para ter um salário digno. Estou falando bem? Tome essa liberdade, porque o pastor nos ensinou, inclusive no começo, essa é uma escola bíblica. E essa é a ideia de que possamos, pela palavra de Deus, tirar o maior proveito. Neste caso, eu senti o peso, eu quero comunicar isso à igreja, porque eu estou vivendo. Recebemos de vez em quando, cada 6 meses, que há mudanças nos nossos planos de trabalho, carpeta, como é o folhas de vida. Desculpe, o meu espanhol já está muito mais alto que o português. Não, quando as pessoas querem trabalhar e apresentam o seu currículo. Currículo, obrigado. Apresentam o currículo. Recebemos 100. Dos 100, passam 8. 8, 7, máximo 10%. Os demais não qualificam. E quando a gente vai ver por que não qualifica,
são coisas tão pequenas, porém, por não ter, não qualifica. A desordem na educação, ela é um inimigo do progresso. Eu disse que ela é um inimigo do progresso. Assim que estamos obrigados a chamar a todo, a partir da nossa casa, quem tem filho pequeno, adolescente, jovem, chamar e velar para que haja ordem no campo e na direção educacional. Porque senão nós vamos sofrer percas irreparáveis. E eu diria, passar vergonha. Porque a Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. A Bíblia diz que nós devemos estar em cima e não embaixo. A Bíblia diz que nós devemos ser primeiro e não os últimos. E não é em uma coisa, senão em todas. E a Bíblia tem alguns exemplos que assustam. Vamos dar um. Daniel entrou em Babilônia, sendo trazido, forçado pelo império. A intenção do império era que os jovens que tinham capacidade, inteligência, conhecimento, fossem treinados na cultura de Babilônia e pudessem aportar à Babilônia o máximo do seu conhecimento. Quando nós falamos de Babilônia, daquele tempo, é o império de hoje, que para poder se igualar, nós precisamos juntar no campo do conhecimento, da ciência, da inovação, todos os países que são pioneiros. E quando nós olhamos para os países que são pioneiros, pensamos nos Estados Unidos. Porém, o último dado que eu tenho dos Estados Unidos é que está no posto 16, em conhecimento e em inovação. Há outros países que vão na frente, mas juntando aqueles com os Estados Unidos, forma um império do conhecimento. Pois Daniel foi para o império do conhecimento. E chegando no império do conhecimento, a ordem do rei foi: sustente ele com os seus companheiros, que é Sadraque, Mesaque e Abdenego, com o melhor da comida. E o melhor da comida está na minha mesa. Assim que eu quero que ele se alimente da minha mesa. E mandou. Quando Daniel soube isso, também viu que a mesa do rei estava contaminada com idolatria. E ele propôs no seu coração, aí começa: eu não me contaminarei. Eu quero fazer uma pergunta: da onde vem isso? Da onde sai essa determinação, esse caráter? Da onde sai essa certeza de manter-se limpo? A única forma é crer que havia uma família que o educou. Você pode louvar a Deus por isso? A firmeza da fé de Daniel está basada na criação da família. Pois lá no Deuteronômio disse: ensina a criança desde pequena, põe a palavra na mão dele, põe a palavra na frente, põe a palavra na porta, para onde ele se mova a palavra, ensina ela de manhã, ensina ela meio-dia, ensina ela à tarde, ensina ela à noite. Oh, quem criou a Daniel não sabia o que vinha. Mas chegou o momento da prova. E o mocinho no império disse: não me contamino. Ei, mas quem está falando é o império. Não, a voz do império é menos que a voz do céu, é a voz de Deus. Eu não ouço a voz do império. Eu não vou responder aquilo que fere a minha firmeza, a minha ordem. Então Daniel disse não. Mas dizendo não, ressalta nele a inteligência espiritual. Chama o Aspen, que é o chefe que vai cuidar dele, para fazer um acordo. Um estrangeiro em condição de servo fazer acordo com o chefe. Não é muito?
Porque ele entendeu que o poder do acordo pode mudar tudo, inclusive a ordem do império. E propôs para o responsável, disse, olha, nós não nos alimentamos de comidas ordinárias. Não? E que comida é a sua? Nós comemos legumes. Batata, abóbora, pepino. Nós comemos fruta, mamão, nós comemos, né? E o moço disse, não, senhor. Olha aqui. A nutrição que está prevista para vocês são essa. Porque depois do tempo marcado, vai haver um exame. E se vocês forem encontrados maltratados por nossa culpa, não têm a capacidade mental, porque houve desgaste físico por uma malnutrição, a nossa vida está em perigo. Ele disse, eu concordo com o seu cuidado, porém, façamos uma prova. Note que ele não se rebelou contra o império. Ele foi pelo caminho da sabedoria. Ele não usou fanatismo religioso. Ele não usou fanatismo espiritual. Ele usou a sabedoria espiritual. Agora, isso só é possível mediante uma educação que começa em casa. E o Aspen aceitou, porque o espiritual sempre vence o material. Você quer ter vitória? Quer que seus filhos tenham vitória? Use o espiritual. O eterno governa o transitório, o passageiro. Sim, e o espiritual governa tudo. Disse quem é espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Então, Daniel ganhou o apreço do Aspen e cumpriram a regra. Agora, a gente diz cumprir a regra e passa assim, né? Eu gostaria de exemplificar isso. Sabe o que significa? Vamos lá na cozinha do rei receber a porção que é para quem? Para Daniel, Sedraque, Mesaque e Abdenego. Só que no caminho essa comida desaparece. Sem que o rei saiba. Sem que ninguém conectado do lado de lá saiba. E o que vai chegar na mesa para Daniel, Sedraque e Abdenego é a comida que ele pediu, legume, batata, abóbora e outras coisas. Alface, tomate, o que faz? Vegetariano. 10 dias. Terminando os 10 dias, você imagina o sacrifício daqueles? Tenha cuidado, ninguém pode saber, não. Um dia, 2 dias, 3 dias, os espias estão aí. É que o espiritual faz as pessoas que estão em contra ficar cega, surda e muda. Se cumpriu os 10 dias, e terminando os 10 dias, o Aspen avaliou ele e disse, eu vejo bem, tão bem, rosto alegre, a pele está maravilhosa. Então Daniel disse, sigamos. Mas seguir significa meses, não são dias, são meses. Assim que o acordo se reforça. Porque a inteligência espiritual, ela sustenta. Eu creio que o Brasil pode mudar de um dia para outro quando toda a igreja do Senhor põe em prática a inteligência espiritual. Aí você quebra qualquer jugo. Não importa quem esteja governando, o jugo se quebra. Eu disse que o jugo se quebra, o jugo se quebra. E Daniel vai até o fim. Quando termina, tem que ser apresentado ao rei. E chega na presença do rei e as 120 sábios que estão presentes
para poder qualificar a sabedoria, a condição, a inteligência, a criatividade, a inovação de Daniel. E eu quero sintetizar assim: termina o exame e qual foi a proclama? Quem se lembra? Ele é mais sábio. Ele é mais sábio que todos os que estão aí. 10 vezes mais. Quantas vezes? Está no centro do pensamento do mundo, está no centro da incubadora do conhecimento, está no centro aonde tudo que se faz e se pensa é o máximo. E esse mocinho com os seus companheiros é 10 vezes mais. Então a sombra de cativo desapareceu e foi levantado por em cima dos 120 sátrapas, dos 120 sábios, para ser ele o diretor que vai estar ali. Eu quero dizer uma palavra essa noite com peso profético. Na tua casa há Daniéis. Ai Cedraque, ai Abednego, ai Mesaque. Essa geração que você está criando, ela pode mudar o futuro da nação. Me atrevo a pensar que essa geração pode ser, pastor, aquela que vai substituir-nos, não menos, senão em mais. Não em um nível de rebaixo, senão no nível de grandeza, aonde Deus será glorificado. Agora, me assalta também uma preocupação, porque eu falei de gerações. Eu estou sendo convidado com muita frequência a ser parte de muitas convenções, na América Latina e fora dela. No mês de agosto, mês passado, eu fui em uma, muito importante, na Ordem do Caribe. E chegaram 840 pastores com seus líderes principais. E estavam felizes porque foi uma resposta convocatória excelente. Quando me deram a oportunidade, como hoje, eu senti, antes de pregar, fazer 2 perguntas. Quantos pastores e líderes estão aqui que são maiores de 40 anos? E todo mundo se levantou. E logo se olharam entre si e se aplaudiam. Depois que se sentaram, a segunda pergunta: e quantos pastores e líderes estão aqui que são menores ou menores de 40 anos? E só se levantaram 7. Então aquela alegria que houve no começo desapareceu. Então se olharam um para o outro como estranhados. O que foi que aconteceu aqui? E como olhando para mim, por que o senhor fez pergunta imprópria? E ficou claro que há uma brecha enorme entre uma geração e outra. Então, nesse quadro, o resultado é o seguinte: os seminários bíblicos não terão alunos, os altares não terão pastores, e os velhos substituem a velhos. Até que se acaba. Então eu gritei naquele púlpito: Deus! Deus! Abre-nos os olhos. E por que eu grito? Porque eu comecei com 13 anos. Alguém creu em mim quando eu tinha somente 13 anos. Então, se eu sou parte de uma geração que alguém creu quando eu era um adolescente, por que fechar as portas para aqueles que vêm?
E penso que essa realidade de lá, ela não está muito distante da nossa, não. Não é? Talvez nós nos olhamos aqui nessa plateia. Antes eu era 30. Quando fui para a Colômbia, fui com 28. Hoje estou em 72. Você não perguntou, mas já falei. Eu não sou Matusalém, mas estou subindo. E fico feliz de ver pessoas que com saúde Deus permite viver 80, 90 e até 100. A pergunta é, quem nos substitui? A linha de sucessão, ela tem que ser cuidada. Eu disse que tem que ser cuidada. Os países que conservam a monarquia não permitem nem sequer que o rei saia com o filho no mesmo carro, para evitar perigo de morte dos dois, preservando sempre um sucessor. Igreja, ministério. Qual é o medo que nos faz, ô jovem? Qual é o medo? Qual é a ameaça? Daniel não foi ameaça para ninguém. Daniel foi um aporte. Foi uma riqueza. Foi uma resposta de Deus. Agora, a Bíblia tem coisas estranhas que a gente chama de mistério. Jesus, quando entrou no seu ministério, depois da morte de João, perguntou: vocês que vieram ver? Que vieram ver? Um profeta? Deixa eu dizer para vocês que aquele é mais que um profeta. Olha, dos nascidos de mulher, nenhum é maior que ele. Nenhum. Então quer dizer que Daniel é menos que João Batista. E se o senhor ficasse aí, eu acho que já seria uma grande lição. Mas não, ele disse, mas deixa eu dizer para vocês também, que no reino de Deus, os nascidos no reino, o menor é maior que João Batista. E agora? Quer dizer que Daniel é 10 vezes mais que todos os sábios de Babilônia. João Batista, pela sua vida espiritual e o cumprimento da missão, é mais que Daniel. E você e eu, nascido no reino, o menor de entre nós é maior que João Batista. Eu pergunto, onde é que está eles? Onde estão? Os que hão de assombrar o mundo. Minha alma louva, Senhor. Eu creio que essa é a nossa hora. Eu disse, é a nossa hora. E a única maneira de superar estas etapas que nos empobrece, que nos diminui, que nos põe numa posição de desvantagem, é pondo cuidado na palavra e sendo ensinado por ela. Que a ordem da educação comece pela palavra de Deus na nossa vida.
e na vida dos nossos filhos, na nossa casa, que os nossos filhos saibam mais daquilo que começa em Deus, daquilo que se refere a Deus e daquilo que termina em Deus. Eu vou passar para os 2 últimos pontos que está aqui, mas eu gostaria de orar nessa parte. Pai, eu estou falando da família. Eu estou trazendo a ordem que a tua palavra fala, que Paulo viu na igreja de Colossos. Estou falando da firmeza de fé que Paulo viu na igreja de Colossos. Era a família da fé. E eu estou no teu nome trazendo em relação a nós hoje, 2000 anos depois. A missão é a mesma, o compromisso é o mesmo, os desafios são os mesmos, as lutas são as mesmas, e as nossas forças reconhecemos que não são as melhores. Estamos rodeados de temores, estamos rodeados de obstáculos, estamos rodeados, Senhor, de ameaças, a qual nesta noite renunciamos no teu santo nome. E não permitimos que o temor nos domine, não domine a nossa casa, não domine a nossa família, não nos arrancone, senão que nos dê a fortaleza do teu Espírito para rebater com inteligência espiritual toda a força do mal, todo poder, todo convencimento, todo argumento que vem do inferno, em nome de Jesus. Que se aparte da nossa casa a ignorância, a frieza, a indiferença. Vem com o teu poder na nossa vida. Senhor, estamos falando de Daniel, teu filho, de Cedraque, de Mesaque e Abdenego. Eles representam os nossos filhos e representam nós mesmos na expansão do tempo. Que possamos ter firmeza de fé, que possam ter a sabedoria, o conhecimento, que seja superior ao que o mundo oferece. Não importa o que o mundo traz, nós queremos estar por em cima. As portas se abrem no governo, se abrem nos parlamentos, se abre na literatura, se abre na ciência, se abre em todas as áreas. E os teus filhos entrarão para marcar a diferença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O terceiro aspecto, trabalho. E uno de uma vez, o quarto, finanças. A ordem no trabalho, ela é indiscutível. Se não há ordem no trabalho, nenhum trabalho traz resultado. Se não traz perca. Traz perca. Mas hoje, falando do trabalho, é incrível saber que o trabalho ele está sendo controlado, acompanhado, através de olhos invisíveis, câmaras. E quando uma empresa contrata outra para poder cuidar, através de sistema óptico, eles advertem: você pode ter muita surpresa, porque as câmaras veem o que os seus olhos não veem. Vê gente entrando onde não devia entrar, pondo a mão onde não devia pôr, fazendo o que não devia fazer. E tudo que fica gravado é encontrador. Então, qualquer direito se perde quando o infrator
por desordem de conduta no trabalho. De que o perigo aumenta. O que é que aumenta? O perigo. E aí, como o tempo já não dá, cada quem ponha, acrescente dentro da ordem, quer o que requer o trabalho. Seja que você tenha empresa ou trabalhe para alguém. Ela é importante. Finanças. Eu descobri algo maravilhoso bem cedo. Deuteronômio 8:18. E quando eu vi esse texto bíblico, entendi que Deus estava formando uma nação. E que estava dizendo para toda uma nação: lembre-se do Senhor teu Deus, porque Ele te dá o poder para fazer riquezas. Quer dizer que a riqueza provém de Deus através do seu poder. Mas ninguém pode fazer riqueza sem accionar, sem ser um empreendedor, sem entrar no campo do talento em ação. Não pode ser feita riqueza sem gestão de conhecimento. Não pode ser feita riqueza se não se acrescenta valor ao conhecimento. E a forma para acrescentar é entrando no labor, é fazendo. Até mesmo estar disposto a cometer erros inteligentes. O que é um erro inteligente? É quando a pessoa quer criar algo que não sabe realmente como, mas se atreve, sem medo de errar. E errando, aprende que assim não se faz. E volta, insiste uma e outra vez até conseguir o seu resultado. O mundo hoje ele está sendo beneficiado por perseverança de pessoas que se atreveram a isso. É importante saber que a ordem de Deus foi para Adão trabalhar a terra, multiplicar, enfim. Porém, quando a geração começa, os homens se deram mais à pesca e à caça. A agricultura foi bem pouca. Mas depois ela toma lugar e fica pesca, caça e agricultura. E isso durou até faz 250 anos, quando se descobriu o vapor. E na descoberta do vapor se descobriu a energia, a força. E aí começam a aparecer as máquinas, entre elas o transporte por meio dos trens, as locomotoras. 250 anos depois, o mundo está como você e eu vemos. E ninguém para. Todo mundo funcionando, fazendo riquezas. Agora, a maioria desse pessoal que criaram foram pessoas como Daniel, nascida em berços de família que ama a Deus, ou amavam a Deus. Logo, isso se transformou em o que hoje nós temos em sequência. Sim? E não para. Porém, para nós, igreja, pergunto, como é que a igreja pode entrar e manter-se por em cima? Porque Paulo diz, não vos conformeis com o quê? Uma palavra, versão satírica. Não vos conformeis com o quê? E o que é o que há? Há muito. E muita coisa desafiante e extraordinária. E Paulo diz, senão que renove-se por meio do vosso entendimento, para estar consciente da perfeita, agradável vontade de Deus. Assim que a igreja está chamada para estar por em cima inclusive da economia e as finanças. Porém, eu encontro que o inimigo trabalha dentro de nós com uma arma poderosíssima que se chama avareza. Como se chama? Avareza. Colossenses 3, versículo 1. Ele mostra uma lista tremenda e termina com a lista dizendo avareza, que é idolatria. É o quê? Idolatria. Mas nesta lista ele disse que a fornicação, a adultério, a luxúria. E a lista, quando eu olho ela no contexto nosso, eu pergunto, o que é que a gente faz com o adúltero?
Obrigado pelo silêncio. O que é que a gente faz com um adúltero? Disciplina. Se ele insiste, exclui. O que a gente faz com o fornicário? Igual. O que a gente faz com aquele que está dentro da igreja cheio de luxúria? Fazendo escândalo? A mesma coisa. Mas eu pergunto, o que a gente faz com o avarento? E quem é o avarento? Quem é o avarento? O avarento é aquele que reemplaçou a Deus pelo seu ego. A avareza tudo é para mim. A avareza, ela não dá, ela só recebe. Um sinal sutil da avareza é que as pessoas que já estão sendo tocadas pela avareza nunca diz quanto lhe sobra. Sempre diz quanto lhe falta. Mas, pastor, e eu estou obrigado a dizer a todo mundo quanto me sobra? Não, mas há pessoas que são dignas de saber, começando por Deus. Se eu digo a Deus, Senhor, me falta, porque eu não digo quando eu tenho, Senhor, me sobra. Aqui está a minha oferta, aqui está o meu dízimo. Aqui está o meu voto. Quando nós estamos lendo esse tema de dízimo, Abraão deu dízimo de tudo. De quê? De tudo. E o dízimo de Abraão não era qualquer coisa não, hein? Capítulo 13 diz que ele era rico em ouro, prata, em gado e em muitas outras coisas. Melquisedeque visitou ele e ele disse, é o sacerdote, eu não posso deixar ele ir sem fazer conexão com ele. Eu não posso deixar ele ir sem que a minha economia fique protegida. Então ele dizimou de tudo. Mas em Hebreus disse que quando dizimou de tudo que foi seu, dizimou também do botim. Quer dizer, a guerra. Quer dizer, que não foi um dízimo, foi 2. Porque cada vitória, cada ganho, ele produz dízimo. Ele produz oferta. Ele produz gratidão. E sabe quais são os dados que estão sendo dados? Que as igrejas se alimentam de menos de 40% da fidelidade dos seus membros. 60% do povo que confessa a Deus e lê a Bíblia não dizima. E o dado ainda é mais assustador que o número grande dos que pregamos não fazemos. E eu creio que ninguém tem autoridade para falar de dízimo se não dizima. Ninguém tem autoridade para falar de oferta se não oferta. Ninguém tem autoridade para falar de dar se não dá. E essa pequena coisa é uma trava para qualquer economia. Então, em vez de nossas mãos ser fortes para fazer riqueza, ela se enfraquece. Em vez da nossa mente ser aberta para produzir ideias, inovações e criar respostas, soluções, ela se embota. E o que sentimos é que estamos dominados pelo temor, pelo medo, e preferimos ser dependentes. Queremos que o governo nos sustente. Que tudo que nós possuamos seja porque outros nos dão. Não, o plano de Deus não é esse. Sabe qual é o plano de Deus, Isaías? Isaías 3:10. Diga ao justo que ele vai bem. Diga a quem? Ao justo que ele vai bem e comerá dos frutos das suas mãos. Você pode crer nisso? Isaías 62:8. Jurou o Senhor pela sua mão
e pelo seu poderoso braço, que jamais dará o teu pão por comida aos teus inimigos. A proteção de Deus na vida daquele que trabalha crendo e confiando nele. Então, o nosso chamado é: vamos quebrar o jugo da escassez, da pobreza, da miséria, respondendo ao que Deus nos ensinou a fazer. Eu disse, respondendo ao que Deus nos ensinou a fazer. Deuteronômio 16 e 17, a última parte do verso 16 disse: ninguém se apresentará diante de Deus com as mãos vazias. Cada um, conforme a bênção que foi recebida do Senhor, traga a Ele a sua oferta. Está sendo censuradas as igrejas que falam de finanças, que falam de economia. Porém, eu creio que o altar está na obrigação de ensinar, de falar, de repetir, para que o espírito da avareza não tome lugar na vida do povo de Deus. Amém? Termino. Há uma ordem no governo celestial. E essa ordem Jesus falou assim, Mateus 6, 9 a 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Com a licença do pastor, eu quero orar com você outra vez. Com esta palavra do Senhor Jesus em chamar-nos na oração, Ele está constituindo a igreja, você e eu, a que nos possessionemos na palavra. Moremos na palavra. Oh, quantos creem nisso? Aleluia. Moremos. Em João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, para nada, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Sim. Assim que a palavra que recebemos está em nós. Eu disse que a palavra está em nós. E a fé que Ele nos dá através da palavra está no nosso espírito. Aonde? Nosso espírito. Mas a palavra da fé está na nossa boca. Isaías 59, 21. E esse é o pacto que eu fiz com eles. Que o meu espírito estará neles, e a minha palavra estará na sua boca e na boca dos seus filhos, e do filho dos seus filhos, desde agora e para sempre. Esta noite você é a voz da fé. A Manolo Mexa da Camanada. E coloca o nome Xericama. Aonde está a voz da fé? Vamos, cobre a tua casa, cobre a tua família. Oh! E Manarosha diria me canta ne camas. Alamachote a cama nelevi a nebi. Alacama noroshete a campa torehemi cama. A tua palavra, ela está na nossa boca. Somos profeta em casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa empresa. Quando oramos, quando pronunciamos, o que fala os teus filhos, isso poderá mudar a realidade da vida, o nosso entorno. Que ninguém saia desta casa igual como entrou. Que a escola bíblica, começando neste dia, seja abençoada com a riqueza de toda a sabedoria. Abra-se o céu sobre a família, sobre a casa, no glorioso nome de Jesus. Amém.